Agora sim. Senhoras e senhores, esta aula aqui ficará para a história da internet brasileira. Se você entrou com uma expectativa maximamente alta, desculpa te desapontar, mas a sua expectativa será trucidada, absurdamente superada, que você não faz ideia do que te espera nesse vídeo aqui. Não, isso aqui não é um videozinho comum do YouTube, aqueles negócios de 5, de 10 minutos, com um título chamativo que não entrega nada. Só que é uma verdadeira aula. Se tu é o tipo de pessoa que gosta de coisinha rápida, se tu é o que a gente chama de precoce, que não aguenta 5 minutos, posso saltar fora já. Isso aqui, se entrou, é obrigatório. Papel, caneta, espaço na galeria pra você sair tirando print também, que vai ter coisa pra você tirar print. Enfim, isso aqui vai ser uma verdadeira aula que eu resolvi liberar de forma gratuita, cara, pra você. Então, aproveite muito bem. Agora, o segundo lugar é que eu falo que esse negócio será absurdamente inusitado e vai entrar pra história. E eu já vou começar a compartilhar minha tela. É porque você deve ter reparado que eu tô meio num negócio tipo improvisado aqui. Talvez a gravação esteja aparecendo de um Galaxy Pocket. Às vezes pode acontecer. Por quê? Se você me acompanha no Instagram, você já deve ter. Opa, calma, que não é para mostrar isso aqui ainda. Né? Isso aqui que é para mostrar. Se você me acompanha no Instagram, você já deve ter visto lá que eu e a Fernanda estamos de mudança. E aí o apartamento que nós pegamos, que nós compramos aqui em Lages, deu uma treta lá, ainda não estamos podendo estar no apartamento ainda, e ainda estamos meio acampados. A real é essa, eu não estou com meu notebook também, então talvez esteja aparecendo meio improvisado uma gravação de Galaxy Pocket, faz parte. É porque o que eu quero mostrar para você que é tão importante, mas tão importante, que eu falei, eu não vou esperar para gravar um negócio desse, não mais porque a prova tá chegando, não é mesmo? Não sei quando é que você entrou aqui, mas tu precisa disso. Tá legal? O que você vai ter aqui? Eu quero começar abrindo com o momento que eu vou tranquilizar os aflitos, você já vai entender o motivo. Depois, eu vou te falar quais são os 5 conteúdos que despencam, cara. De verdade, nessa prova. Todo ano, você vai abrir a prova, vai ter lá, inclusive, você vai falar, nossa, Madeira, que legal, já tenho 5 acertos. Não é nem isso. Talvez 6 ou 7. Que tem conteúdo aqui que é tão importante e tão bom que a UFPR já botou, às vezes, em prova 2 questões. Tá legal? 2, 3 questões. Tem um que já caiu 3 questões numa única prova. Então, só que isso daqui parece pouco. Nossa, mas só 5. Só que com isso daqui, você mete 70, 80% de acerto na prova. Tá legal? E eu não vou apenas falar o conteúdo. Eu vou mostrar exemplo de questões. Tá aqui embaixo. Eu vou mostrar os exemplos de questões, por isso que eu falo de coisa, tirar print, enfim. Eu tirei isso dali, inclusive, de algo pago. Tô liberando de forma gratuita aqui, mais uma vez. Aproveite, tá legal? E no final ainda, só pra galera raiz, só pro povo que não é os precoce, a galera que sai em 5 minutinhos, que não aguenta 5 minutinhos, pra galera raiz vai ter um presentaço. Eu tô começando a gravar agora, não sei com quanto tempo vai ficar esse negócio aqui, essa aula, então é por isso que eu falo que vai ser pra galera raiz. Agora, Madeira, por que antes de mostrar as questões de conteúdo, você colocou um momento de tranquilizar os aflitos? Olha, o motivo é esse. A gente pode até dar um minutinho de silêncio para você absorver, porque nesse momento, talvez seus batimentos cardíacos aceleraram, talvez ao olhar uma questão dessa você tá me xingando, talvez você tá xingando a banca, talvez você tá xingando a si mesmo por não ser tão às vezes, né, possuidor daquela inteligência, pode acontecer, mas o que eu falo é, se ao olhar para isso, tu automaticamente fica meio aflito, calma, eu tô aqui para te tranquilizar. Pode ter que o vestibular do FPR, ele é meio temido. A prova de matemática, mais temida ainda, por conta de questões como essa. Sim, eu não vou mentir. Às vezes, a Federal do Paraná vai colocar umas questõezinhas na prova, em uma ou outra, que não sei como essa. E, cara, esse deve ser aquele momento, tipo, quebra de expectativa gigantesca. Porque, nossa, que massa, vou detonar o FPR, que legal, vou ter 7 questões, só com as... Calma. E aí você enxergou essa questão. Mas por que eu coloquei ela? Para falar que sim, às vezes caem umas atrocidades como essa. Só que eu vou te garantir uma coisa agora, e isso é muito insano. Eu vou falar para medicina. Né? Nem, se você caiu aqui, tu quer outros cursos menos concorridos ainda, tu vai estar mais no céu. Mas para medicina,
Você que chegou aqui e é esse curso que você quer, eu posso garantir para ti que todos os anos a Federal coloca assim uma questão ou outra aloprada dessa. E a galera que passa em medicina no curso mais concorrido que tem, ampla concorrência, no campus mais concorrido que é Curitiba, o povo tem um desempenho meio pífio em matemática. E ainda assim passa em medicina. Por que, Madeira? Porque na UFPR, no vestibular, matemática não é uma matéria com um peso tão grande assim. Como assim, Madeira? Bom, diferentemente do Enem, senhoras e senhores, em que, tipo assim, se você acertar metade da prova de matemática, tu não passa em lugar algum, literalmente isso. Você tá lascado se tu acerta metade da prova. Na Federal do Paraná, tem 9 questões. Só que muita gente que passa em medicina acerta 5, 6 questões. É basicamente metade da prova, 5 questões. 4,5 seria a metade. Tem gente que passa em medicina acertando 5. Mas como é que você sabe isso? Bom, por dois motivos. Primeiro, porque eu tenho uma mentoria que só na Federal ela tem turma que é tipo assim, ó, tem cinco pessoas que eram da mesma turma e estão estudando medicina lá. Então eu conheço a galera. Muito bem. Há anos. E eu sei o desempenho do povo. Eu conheço essa galera e eu sei que vários passam em medicina acertando metade da prova. E segundo, é porque o sistema de pontos da Federal faz com que, na primeira fase, você tenha 9 questões de matemática, elas valem 9 pontos. Só que a prova toda, tipo, pensa o vestibular todo. O vestibular todo vale 230 pontos. Aí se você quiser entender pontuação, aí entra para outro vídeo, não vou explicar tudo aqui agora. Mas pensa aqui, todo vestibular vale 230. E matemática vale 9. Então, você não precisa ser muito bom em matemática para perceber que 9 em 230 é uma fatia pequeníssima, bem pequena, certo? Coisa de 5% de toda a pontuação. E é por isso que a federal permite, vamos dizer assim, você tem uma liberdade poética para, às vezes, passar até em medicina acertando metade da prova. E não à toa eu resolvi trazer 5 conteúdos. Porque se você tá meio no desespero, se tudo começou a dar errado para ti, eu vou falar o seguinte, cara. Foca só nisso que eu vou te falar. Porque se tudo der errado, você ainda vai ter 5. E se der muito certo, como eu falei antes, você pode ter uns 6 ou 7, que tem conteúdo aqui que às vezes repete. Eles colocam mais de uma questão. Pelo amor de Deus. O código Pix pra você pagar essa aula aqui que tá de graça vai estar aqui embaixo. Porque isso aqui não podia estar de graça depois dessa, né? Então, vamos mandar de bala. Essa vai ser a aula histórica do Galaxy Pocket. Gente, olha só. O primeiro dos 5 conteúdos que sempre caem, eu até trouxe uma forma de nomear ele, que eu prefiro muito mais essa forma. Tá legal? É o seguinte, Guilherme. Lógica. Eu vou te explicar o porquê que eu resolvi colocar como lógica. Muita gente vai falar matemática básica, esse tipo de coisa, mas, cara, o que a Federal coloca mesmo, e cobra mesmo, é lógica. E os exemplos de questões são esses daqui. Cara, olha essa questão 3, tá legal? Essa questão 3 é de tu olhar e falar, pelo amor de Deus, Federal, é sério que você cobra isso? Eu vou te falar, é sério. E eu já vou te falar como é que você pode treinar para essa parte. Mas, olha só, no ano de 2018, a densidade populacional da cidade de Curitiba foi estimada em, vamos botar 4.400 e tanto habitantes por quilômetro quadrado. Supondo que a área seja de 435, o número que mais aproxima da população é tal. É literalmente multiplicar um pelo outro. É uma questão que envolve lógica, conceitos lá do ensino fundamental 2, multiplicação. Essa outra questão aqui em cima é também uma questão envolvendo mais essa parte lógica. O manual de instruções de uma balança de precisão informa que o erro cometido na aferição de objetos de até 500 gramas é de no máximo 0,5%. Se um objeto de 70 gramas for colocado, o valor registrado por ela será de no máximo, ou seja, lógica. Eu podia ter trazido até uns outros exemplos de questões muito parecidos com esse, que ela coloca algo como, porque a pena de reclusão, pena mesmo, de cadeia, se um certo crime for cometido, vai de tanto a tanto. E aí pode haver uma redução de tanto a tanto por cento. Qual pode ser, bem mudando essa questão ali, qual é a pena máxima que a pessoa pode pegar? Ou qual é a pena mínima que ela pode pegar? Então ela ama, cara, cobrar questões de lógica. Questões que vão envolver
apenas porcentagem. E eu considero porcentagem lógica. Qualquer pessoa que vier para mim e fala, não, porque cara, porcentagem é lógica. Se tu não domina porcentagem, tu tá nessa aula aqui. Não, eu ia falar para você sair assistir uma aula de porcentagem, mas não, calma lá. Assista isso aqui até o final. Vai que isso aqui tá tão bom que eu falo, não, isso aqui não pode estar de graça, eu resolvo tirar. Então, acompanha aqui, mas depois vai dominar a porcentagem. Porque, desculpa falar, mas aqui nós somos meio direto e reto. É vergonhoso no vestibular não saber porcentagem. É o mínimo. Então, assim, cara, porcentagem, MMC, são questões que vão envolver essa noção. E qual é a melhor maneira de você aprender isso? Não tem nenhuma outra que não seja a prática. Eu vou usar um. Deixa eu procurar o termo certo. A prática incansável. É essa. Incansável de questões. Você precisa pegar muitas questões envolvendo isso daqui e, cara, se matar para fazer. Um recurso que você pode usar são as próprias provas do Enem, porque eu sempre gosto de falar que a prova de matemática do Enem tem questões de lógica fenomenais. Então é uma questão do tipo, a Mariazinha foi no mercado. Aí ela tinha um detergente que era tantos ml e reais. Aí tinha um outro detergente que era tantos ml e tantos reais, tinha um outro que era tanto e tanto, e aí tinha 5 marcas. Qual que era que tinha o melhor custo-benefício? O que você pode fazer? Você pode pegar lá nas provas do Enem também, além das questões da Federal do Paraná, né? E isso eu tô, tipo, tratando como, cara, é o óbvio. Pegar as questões da própria Federal do Paraná, como essas que eu coloquei aqui para você, né, que ela cobra essa parte mais lógica. E se matar fazendo, fazer todas. Agora, a prova do Enem pode vir como um adicional. Outra coisa importantíssima é você desenvolve lógica matemática no seu dia a dia. Eu amo falar disso daqui, porque, para quem não sabe, no meu ano que eu estudei, tem gente aí que deve conhecer toda a minha história que eu tive no vestibular, depois o que eu fiz depois de ter passado, mas no meu ano de vestibular eu trabalhei numa padaria, de caixa, de atendente, né? E eu tinha uma regra, eu tinha uma mística minha, assim, eu não podia usar calculadora. Não podia. Era vetado o uso. E daí, óbvio, às vezes 6 horas da tarde, com todo mundo chegando na padaria para comprar pão quentinho, uma fila enorme de gente, eu começava a me embaralhar, cara. Só que eu não usava calculadora, eu fazia as contas ali e tal. Óbvio, no começo deve ter dado muito troco errado. Talvez nem acontecido. Né? Só que depois de um tempo, eu me tornei um mestre em conta mental. Você pode me. E na época não tinha Pix. Então a galera usava muito dinheiro. Sabe que faz muito tempo que eu não boto a mão em dinheiro físico. É insano isso. É o quanto vai mudando. Mas na época, não tinha Pix nem nada, cara, era muita nota de 100. Não tinha nem nota de 200, era só nota de 100. E aí os valores davam sempre muito quebrado. Ah, 25,4. Eu tinha que subtrair de 100. Eu me tornei tão bom nisso, que se tu me der hoje qualquer valor com duas casas e duas casas de vírgula, eu subtraio de 100. Qualquer valor, automaticamente. Ah, sei lá, madeira 37 e 38. Cara, eu vou pegar e vou fazer. Agora, quando você pega e você encarna isso, então, eu preciso desenvolver a lógica matemática no dia a dia, você vai começar a ir no mercado, vai fazer conta de cabeça, você vai começar a, pô, tá numa viagem. Aí você. Cara, isso daria uma questão da federal. E já caiu questões absurdamente parecidas com o que eu vou te falar agora. Agora. Tá numa viagem, você olha no velocímetro do carro. Aí tá lá 70 quilômetros por hora. E faltam 310 quilômetros. Quanto tempo tu leva para chegar? Muita gente não consegue fazer uma conta assim de cabeça. Só que por que não consegue? Porque nunca tentou, porque nunca se colocou para fazer. Já teve questões parecidíssimas da UFPR. É isso, é lógica. Lógica. Não pense que você vai desenvolver isso vendo mais e mais e mais aulas. É prática incansável, através de questões e no seu dia a dia. Então, você precisa treinar muito bem isso. Agora, isso, óbvio, todas as questões que eu estou colocando aqui, você pode pegar depois. Gente, todas as questões que eu estou mostrando, elas são da própria federal. Por isso que eu falei que isso aqui é tipo assim, é, é um ouro que eu estou liberando aqui de graça para vocês. Você não era de casa, inclusive, sinta-se em casa. Gabriel Madeira na área. Tinha um professor meu uma época que ele chegava e falava assim: eu tô na área, e se derrubar é pênalti. Gente, lógico então, tá legal? Ó, vou até voltar ali, meu, pega, tira um print, resolve depois.
Mas é isso. Segundo, cara, eu ainda fiz o favor de colocar a ordem aqui da seguinte maneira. Eu coloquei em ordem de dificuldade e prioridade. Sim, eu sou quase um pai teu. Por quê? Que não faz sentido você não ter dominado isso aqui e querer dominar os outros. E aí, se você tiver muito apurado, é essa ordem que você vai priorizar. Tá legal? Segundo lugar, cara, geometria espacial. E eu falei que isso aqui não ia ser um vídeo qualquer. Então eu vou te esmiuçar no detalhe mesmo. Como? Cara, o que que você precisa saber de geometria espacial? Tem muita coisa. Mas o principal. Só, ela ama cobrar, cara. Ela ama cobrar questões envolvendo planificações. Madeira, o que que é planificações? Ó, se eu errar alguma coisa que eu for escrevendo aqui, eu tenho uma liberdade poética. Primeiro que eu tenho TDAH, agora que eu fui diagnosticado, eu posso dar carteirada, eu tenho TDAH. E segundo que eu tô pensando e falando, entendeu? Pensando e falando, é por isso. Mas assim, ó, planificações. Já vai ver o que é planificações. Ela ama cobrar, cara, questões. Então, tipo, ela vai planificar a figura lá. Agora, figura, pirâmide, meu Deus do céu, cara. Acho que é o que mais cobra, tá? E eu não coloquei aqui. Ah, então assim, você vai ter que saber, logicamente, as formas de todas as figuras: esfera, cone, pirâmide e cilindro. Vai ter que saber calcular o volume delas e a área lateral. Então é isso que você tem que botar na tua cabeça: volume e área lateral. Nesses outros três aqui, eu não coloquei geometria plana. E o motivo é muito simples. Ela também ama cobrar, mas eu não coloquei por conta do seguinte: eu presumo que você só vai aprender geometria espacial, você só vai chegar em ver figuras e calcular volume, calcular área lateral, depois de ter aprendido geometria plana, que é você calcular quadrado, círculo e coisa arada. Você não tem como aprender cilindro sem ter aprendido a calcular a área do círculo, que é πr ao quadrado. Você não vai conseguir calcular a área lateral sem ter aprendido a circunferência, que é 2πr. Então, basicamente, eu presumo, tá, que quando você vê geometria espacial, você já está incluindo ali toda a parte de geometria plana. Eu espero isso, que é a forma como você deve de estudar. E se você está no cursinho, onde quer que você esteja, você sempre vai ver geometria plana, depois geometria espacial. O segredo aqui, cara, é você entender que você precisa decorar, você precisa aprender todas as fórmulas mesmo, tá? Tanto de volume quanto de área lateral. Então, se te entregar ela já cobrou várias vezes. Porra, bota a pirâmide lá, e vai perguntar qual a área lateral, planifica a pirâmide. Pirâmide é a figura. Cara, se eu pudesse falar assim, ó, dar uma de mandinar aqui e falar, você vai abrir a tua questão, vai ter uma questão. Você vai abrir a tua questão, não. Você vai abrir a tua prova, vai ter uma questão de pirâmide. Vai ter uma questão. Se não tiver, vai ser alguma outra. Mas sempre tem, gente. É todo ano. Da mesma forma, todos os conteúdos que eu vou mostrar aqui para vocês e que eu vou mostrar as questões, tipo, todos os anos você vai encontrar questões. Não é assim, não, é todos os anos. Você vai abrir tua prova, vai ter. Fato. Tá legal? Então, assim, ó, você precisa dominar muito bem, e óbvio, a geometria plana de lambuja. Mas eu diria, tá, que ela prefere mais ainda geometria espacial à geometria plana. E às vezes acontece dela dar uma misturada. Então, por exemplo, você vai encontrar questões que ela mistura a geometria espacial com outros conteúdos. Já aconteceu? Ela vai pegar a geometria espacial e vai misturar com progressões, ela vai pegar a geometria espacial e vai misturar com funções. É bem comum, tá? Então, geometria espacial é dominado a rodo. E de todos os conteúdos aqui, depois de lógica, que é lógica, né? Não tem como não dominar, eu diria que é o mais fácil, disparado de todos que eu vou mostrar aqui. Esse é o que você não, tipo, você não pode perder questão de nenhum desses dois aqui. Dos outros, eu até aceito. Dos outros eu vou falar, não, tá desculpado. Agora, de lógica e geometria espacial, não pode. Tá proibido. E vamos mostrar os exemplos de questões aos senhores. Acá, olha só. Tararara. Aqui, ó. Gente, dá uma olhada nessa questão. Isso aqui é uma pirâmide planificada. A de baixo. Olha, olha a de baixo. Né? Que acho que você não vê meu mouse. Acho que isso é importante. Temos ao lado a planificação de uma pirâmide de base quadrada, cujas faces laterais são triângulos equiláteros. Qual é o volume dessa pirâmide?
Então, isso é muito comum, esse modelo de questão. E a de cima, dá uma olhadinha na de cima também. Ela colocou ali, olha como tá meio misturado. É uma figura que é tipo um cilindro com duas calotas de esfera. E lá, ó, qual o número mínimo de latas de tinta? Lá no comando, lá embaixo, que se deve comprar para revestir totalmente o interior desse tanque. Então, não é exatamente o volume. Por isso que, cara, você precisa dominar tudo de figuras espaciais. Tudo, 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 tudo. Área lateral, precisa dominar a planificação. Então, pega. Quando você vai estudar geometria espacial, tem lá planificação de todas as figuras. Faz esse estudo. Pega a planificação de todas as figuras. Agora, continuando e indo para o terceiro dos conteúdos, que eu acredito que isso aqui ficou bem entendido, o que, que você precisa dominar, como você precisa dominar, cara, a gente vai para queridíssima funções. E eu sei, vai ter muita gente que vai falar, eu tenho muita dificuldade em funções, parará, parará, parará. Olha, eu vou esmiuçar exatamente o que você precisa saber para o FPR, tá legal? Como que ela cobra funções? Não é aquele modelo de top, né? Aí, Madeira, tá tomando logo um copo Stanley. Isso aqui não é um copo Stanley, me respeita. Isso aqui é um copo também de um aluno do Pilares, de presente. Aí ele botou a logo do Pilares, tem o um nome aí. É chique, cara. Isso aqui é exclusive. Funções, cara, não é da maneira como muita gente pensa e tem medo. Pô, eu podia ter puxado umas questões da UFSC, da Federal de Santa Catarina. Porque o modelo que a Federal de Santa Catarina, digamos, cobra funções, não tem nada a ver com o modelo que a Federal. Enquanto muita gente tem medo daquelas questões de funções que são só número, que é um monte de, sabe, achar função par, achar função ímpar. Não, não, esquece. Não é isso que a Federal cobra. Ela não gosta de cobrar isso, tá legal? Aquelas questões que vai ter, o domínio da função, função composta, esquece. De graças a Deus, ela não cobra esse modelo. A Federal, ela traz uma abordagem para funções muito mais prática, muito mais cotidiana. Então, o que ela vai gostar muito de cobrar de você? Que você percebe as aplicações de cada uma das funções mais importantes que tem. Então, o que você precisa dominar? Quais são as que você precisa dominar? Óbvio, primeiro e segundo grau, o que é padrão. Depois, função exponencial e logarítmica também, né? Inclui ali na exponencial. Inclui mentalmente, eu não vou escrever, você inclui mentalmente aí na tua cabeça. Você entendeu que é isso ali. E a parte de funções, cara, trigonométricas. Então, aquelas funções seno, função cosseno. Madeira, isso é muito difícil, Madeira. Não é, tá? Da forma como ela cobra, não. Porque olha os exemplos de questões que eu quis trazer para você. Então, gente, bota uma coisa na cabeça. Não vai cair aquele tipo de função que às vezes você vê bem no comecinho do estudo, apostila, esse negócio de função composta, função par, função ímpar, domínio, contradomínio. Não. Ela não está interessada nesses conceitos. E convenhamos, a puta na baboseira. Ó, nada contra a UFSC, a prova interessantinha, eu gosto da prova de física, a prova de química, a prova de biologia da UFSC, acho fantástico. Mas a prova de matemática da UFSC é uma baita da inutilidade. Rasguemos o verbo aqui. Por quê? Porque ela não impõe nada, cara. A federal, ela fala, ela é bem honesta contigo e fala assim, esquece, não precisa ficar dominando aqueles conceitos, aquelas baboseiras todas. Você sabe função na prática? O que seria função na prática? Função na prática é isso daqui, cara. Uma malharia produz camisetas personalizadas para eventos esportivos. Olha que legal, uma malharia. Cada novo modelo possui um custo fixo de 450, mais R$ 9 por camiseta produzida. Sabendo que cada camiseta será vendida por 20, a desigualdade que permite calcular o número de camisetas a serem vendidas para que se tenha um lucro de no mínimo 1.000. Então, é uma situação do cotidiano em que coloca-se funções em matemática para se calcular, para ter uma ideia. É isso que ela ama. Opa, achei que tinha dado problema na gravação da tela aqui, não, mas tá tudo certo. E a questão de cima, é linda essa questão. Eu, assim, faço questão
de mostrar essa questão para vocês que fazem questão de assistir. Porque veja como ela traz uma situação das marés, o movimento das marés, que é a altura do mar, vamos dizer assim, e usa-se uma função seno baseada no tempo, então na hora do dia, para calcular. Isso é lindo. Se tu não acha, o problema é teu. Se tu não acha, tem mau gosto, mas isso é lindo, cara. É você usar um aparato matemático para calcular a altura que o mar vai ficar. Isso é fantástico. Muito melhor do que a UFS que vive cobrando lá. Então, é como se fosse assim, ó. Para muita gente, funções, o que elas temem e a forma como elas estudam no cursinho, no livro, na escola, são questões em que, tipo, não teria uma historinha a ser contada, que é um negócio de a função tal tem esse domínio e não sei o quê. Diga se é para ou ímpar. É um negócio muito seco. A federal não gosta. A federal te conta uma história. Ela te apresenta uma situação. E a função entra como um aparato. Então, Madeira, você está me falando que aquela parte do começo do estudo, aquele modelo de questão que você estava falando, eu posso descartar? Pode. Sem problema algum. Como eu acho que eu comentei no começo, né? Tem alguns anos que eu sou meio especialista nessa tal prova da UFPR, desde lá de quando eu estudei para o vestibular, além de ser especialista, obviamente, em aprovação em medicina, independente da prova que for, se é por Enem, se é por algum outro vestibular, o que eu posso falar para ti é, se tu me der uma questão de função composta, dependendo, eu vou olhar bem para tua cara e vou falar, sei lá como resolve. Como assim, Madeira? Eu não estudei. Você não estudou? Não. Sai fora com isso aí. Isso aí não cabe. É isso. Eu gabaritei matemática, Federal do Paraná. Então, isso é o que você precisa, tá certo? Conseguir visualizar os gráficos de função de primeiro e segundo grau, essa parte bem mais prática. Lembrando mais uma vez, sempre pega, tira print das questões que eu vou te mostrando e mata pau. Gente, indo pro quarto. Probabilidade. E ó, probabilidade. Para muita gente, lembrando, eu tô colocando em ordem tipo de dificuldade, digamos assim, né? E que você deve atacar primeiro. Probabilidade, eu sei que para muita gente é meio um bicho de sete cabeças. Só que a federal, em probabilidade, por incrível que pareça, ela não pesa tanto a mão. Assim, eu trouxe uns exemplos de questões que vocês vão olhar e vão falar: caraca, para, isso aí era dado. Sim. Agora, lá uma vez ou outra, ela vai colocar uma questão mais complexa. Então, sei lá, tipo, também vou ser preto e branco contigo. Já caiu uma questão que ela misturou probabilidade com log. Sim, exatamente. Vou repetir os dois da questão. Probabilidade e log. Era assustadora a questão. Só que isso não é o padrão. O padrão é você encontrar questões muito mais simples de probabilidade e que, na maior parte das vezes, você nem precisa puxar tanta coisa de análise combinatória para dominar. Até assim, ó, é bem interessante você saber que no estudo padrão da matemática, né, no material didático, na ordem aí do teu cursinho, muito provavelmente, você começa com análise combinatória e depois tu vai para probabilidade. Por quê? Probabilidade é você escolher algo dentre as combinações possíveis. Então, primeiro você precisa aprender a calcular as combinações possíveis, que é a análise combinatória, para depois conseguir saber o que você precisa tirar. Isso é probabilidade. É o que é provável, ou melhor, o quão provável é de tu ter aquilo dentro daquele outro. Então, assim, para chegar em probabilidade, tu sempre passa por análise combinatória. E isso que é o mais interessante da Federal do Paraná, que é muito proveitoso para você, na parte de análise combinatória, muita gente toma um baque, se assusta, porque é muito difícil. Só que é muito mais proveitoso você dar atenção porque vem depois do que para o que vem antes. Então, assim, não precisa se preocupar tanto assim com a análise combinatória, embora ela seja o começo para a probabilidade, porque na maior parte das questões você não precisa de algo muito elaborado, não, para resolver.
De verdade. Agora, você precisa da base, sem sombra de dúvidas. Mas o que eu vou te falar é que, diferente do Enem, o Enem ele cobra muito mais análise combinatória. Tanto questões fáceis quanto questões difíceis. Já a Federal do Paraná, ela cobra muito mais probabilidade. Ah, algo que eu esqueci de falar. Na parte de funções, eu diria que se assemelha muito também à cobrança do Enem. Então, assim, se você pegar as questões de funções do Enem como um adicional, igual eu comentei antes para a parte de lógica, gente, elas são um prato cheio para um adicional. Por quê? O Enem ele tem essa veia cotidiana, essa veia prática. E que, convenhamos, é o que deve ser, cara. Porque não tem lógica a maneira que algumas provas cobram matemática totalmente descontextualizadas, totalmente, enfim, zoado pra caramba. Um outro exemplo que eu poderia falar de funções, olha que legal, ela vive cobrando. Sei lá, se tu puxar o histórico, tem umas 3 questões. Que é assim, ó. Uma colônia de bactérias cresce, olha a palavrinha, em função exponencial. Em quanto tempo a colônia de bactérias atingirá a população tal? Ela ama cobrar questões desse modelo. Então, é uma parte prática. Você vai ter a função exponencial ali e ela vai te perguntar quanto tempo vai atingir tal número de bactérias. Ou é sempre algo está crescendo em função exponencial em quanto tempo vai acontecer isso. É literalmente esse padrão. Dada a função, quanto tempo? Dada a função, quanto tempo precisa? Então é sempre essa veia prática, cotidiana. Por isso também que você deve ficar muito ligado no cotidiano. Por exemplo, quando você pega um dinheiro emprestado e o juro é composto, aquilo cresce em função exponencial. Aquilo é uma função exponencial. Quando você começa a ter essa visão, todo o teu estudo melhora, tá certo? Agora, probabilidade. Vamos para os exemplos de questões. Eu queria saber quanto tempo estamos já aqui. Mas olha só, gente, essas 5 aqui, nossa, 5 aqui era ridículo. Né? Adaptação do teorema do macaco. Afirma que o macaco, digitando aleatoriamente no teclado de computador, mais cedo ou mais tarde, escreverá a obra Os Sertões, de Euclides da Cunha. Imagine que o macaco digite sequências aleatórias de 3 letras. Em um teclado, tem apenas as seguintes letras. S, E, R, T, O. Qual a probabilidade desse macaco escrever a palavra ser na primeira tentativa? É ridículo. Muito fácil mesmo essa de probabilidade. Óbvio, nem todas são tão fáceis assim, mas é para tu mostrar que na maior parte das vezes você não vai puxar tanto de análise combinatória, tá? Essa de cima já era um dezinho mais complicado, eu diria. Eram 3 caboclos comendo a pizza, e aí, após cada um dos 3 ter escolhido uma fatia, qual a probabilidade de Ana, Beatriz e Carlos terem escolhido pedaços que estejam lado a lado na pizza? Então, é tipo mais uma parte circular ali que você tem que imaginar. Mas, assim, não vai distorcer muito isso. A verdade é essa, dessa 4 aqui, tá? Então, às vezes você vai ter questões, cara, o clássico de probabilidade, dados e baralho. Se você não se assuste, se você chegar na prova e encontrar questão falando, Joanazinha vai jogar 2 dados e quer um número par, a soma par deles. Qual é a probabilidade? Muito comum, tá? Então, esse é o tipo de modelo, tá? Mais uma vez, óbvio que a base de análise combinatória é importante, mas não tanto quanto para outras provas. Na federal, probabilidade reina, na federal do Paraná. Senhoras, igual eu falei para ti, eu espero que esteja sendo assim, ó, madeira, entrei com uma expectativa legal, mas caraca, você tá mostrando até exemplo de questões. Pois é, senhoras e senhores, mas ó, eu tenho que falar um negócio pra vocês. Isso aqui não é pra qualquer um, isso aqui é raiz, igual eu falei. Não é pro povo precoce. E até, ó, acho que vai ser antes de eu chegar no 5. Eu já vou falar do apresentaço pra vocês, cara. Que é o seguinte: todo o material que você tá vendo aqui, todas essas questões, o númerozinho, isso aqui não vem à toa. Eu tenho um programa, um curso específico, só pra prova da FPR. Só pra quem vai prestar esse vestibular. E, cara, isso aqui é literalmente uma pitada. Só pra você entender. Pra todas, literalmente todas as matérias do FPR tem todo um material de análise.
com a discriminação exata do que cai em cada matéria. E ainda, não são 2, não são 3, não são 4. São dezenas. Dezenas, cara. Nada igual na internet. Dezenas de questões, de exemplo. Você pode literalmente pegar. Pega o tópico. E tem todas as questões para tu treinar. Da Federal do Paraná. E de provas secretas que a banca faz. Que ninguém conhece. Então não é só do vestibular. A gente pegou todas as provas que a mesma banca produz. Então a banca vai lá, faz o vestibular FPR e faz prova para outras universidades. E, cara, tem isso aqui para cada matéria. E aí não para por aí. Então, tipo, se você tá aí todo tirando print, falando, caraca, esse negócio é muito bom, vou pegar essas questões, vou treinar, criar isso aqui para todas as matérias. Lá dentro tem. Se chama Revelando a FPR. E o nome não é à toa, senhoras e senhores. É Revelando a UFPR mesmo. Porque você tem um módulo só para a primeira fase. Cara, falando bonitinho para você. Isso é a parte do presentaço. Escuta o que é só para quem chegou até aqui nesse momento. Vai ter lá, falando como que você vai estudar as obras, como que você vai estudar as partes específicas do FPR da primeira fase. Tudo destrinchado. Até geografia, que é a matéria mais temida, tem lá uma imersão que eu fiz só para geografia da UFPR, falando tudo de como que você vai destrinchar geografia, como que você vai estudar, cara. Para a primeira. Para por aí? Não. Porque existe uma segunda fase. E como você bem sabe, ela é mais pesada ainda do que a primeira. Igual eu já falei. A segunda fase tem mais pontos, ela vale mais, ela pesa mais. E a temida, discursiva, a redação diferente do Enem, você vai ter lá o guia. Como que você vai estudar a redação do FPR? Como que a banca cobra, o que ela cobra, como que você corrige os textos, como que você analisa se está um bom texto ou não. E as discursivas, como que você vai escrever respostas discursivas, como você vai treinar para elas. Madeira, eu tenho medo de travar na escrita. Tá lá, o guia para como resolver questões discursivas, com exemplos de respostas. E, cara, daí tem uma parte de materiais essenciais também, que é assustadora. Você vai ter PDF com todas as questões que se repetem. Você vai ter compilado gigantesco com questões de português da FPR. Planilhas classificando os conteúdos em positivos, neutros e negativos. Todos os conteúdos do ensino médio classificados. Então, para cada matéria, classificado em ordem de recorrência. Você pode, tô no cursinho aqui, vendo a planilha se é importante ou não, para a Federal do Paraná. Aí tem exemplos de redação padrão ouro, que também você não encontra em lugar algum. Exemplo de recurso. Tem muita gente que passa em medicina só devido aos recursos. Você tem lá dentro exemplos como escrever um bom recurso. Para você que não sabe, você tem uma nota da questão discursiva que você escreveu, você pode botar um recurso e falar, banca, eu quero que aumente. Tem muita gente que passa só por esse aumento de nota. Fora os critérios de correção que a banca utiliza, e ainda tem até bônus. Só que eu vou te falar o seguinte, cara, que eu quero passar logo o quinto aqui. É só pra você desse vídeo, cara. A minha equipe ficou brava quando eu falei que ia fazer isso, mas eu falei, cara, se você que tá aqui, você realmente tá levando a sério seus estudos pro FPR. Porque você não teria chegado no vídeo até esse momento aqui. Quando hoje em dia na internet, tudo que a galera só quer é coisa rasa, quando a gente é tomado por conteúdos de 1 minuto e não sei o que, a gente não consegue parar, se concentrar, ver algo, estudar. Cara, eu considero que você tá aqui estudando. Especialmente se você é o tipo de pessoa que estava tirando print ali das questões, que ia ver depois, que ia analisar com calma, você que estava anotando. Cara, você é uma pessoa que está levando a sério. E você entendeu como não dá para só ir prestar esse vestibular e chegar lá sem conhecer a prova. Não dá para você prestar uma prova sem direção. E se você está levando tão a sério, você vai ter um presente. Você vai entrar ali e você vai ver ainda os bônus que tem, que o link vai estar aqui embaixo. Só que é só para você. Você não vai ver isso em lugar algum e vai ficar secreto entre eu e você. Só entre nós. Que você tá levando a sério esse negócio. E ó, cada minuto estudado para Federal do Paraná sem um direcionamento como esse, sem os exemplos de questões, é um minuto perdido, cara. Eu falo que não dá para você cadastrar um GPS para uma viagem depois que você tá no meio dela. Então, só para você que tá até aqui esse momento, você vai entrar ali, você vai ver todos os bônus, você vai ver o preço. E quando você entrar na página de pagamento, você vai escrever YouTube. Sim. E você vai se assustar com o preço. Mas ainda assim, depois de digitar YouTube, você vai ter R$ 100 de desconto. Ó, a exceção de quando
Quando você assiste esse vídeo, se for meio tarde, esse cupom já esteja fora do ar, porque ele é de fato assustador. Cara, é R$ 100 de desconto. Só porque eu sei que você tá levando isso aqui a sério. E vai ficar disponível por pouco tempo. Então, se você chegou meio tarde, talvez nem esteja mais disponível. Mas a minha equipe falou que não era pra fazer. Eu briguei e deixei fazer. Porque eu acho que você tá levando muito a sério esse negócio. E eu desconheço forma alguma de levar mais a sério os estudos para FPR do que ter o Revelando FPR. Porque é o único direcionamento que existe para esse vestibular. Então, ó, às vezes tem gente que tá no cursinho, cara, e a pessoa somente tá lá, no cursinho, vou prestar o FPR. Cara, prestar por prestar não vale a pena, cara. Pagar a inscrição, pagar, às vezes você vai viajar, vai pagar hotel. Cara, se for para chegar lá sem conhecer a prova, sem conhecer a segunda fase, não vale. Então, o primeiro passo é esse, é ter o direcionamento para esse vestibular específico. É se tornar especialista nessa prova. Então, o link vai estar aqui embaixo. Chega lá na página de fechamento e coloca assim, ó, YouTube. E entra ali que ainda tem mais bônus que você vai se assustar também. Senhoras e senhores, quinto e último. Gente, o quinto, esse daqui, ele... ó, é tudo maiúsculo, tá? Lembrando, YouTube. Só digita isso. Esse cupom vai estar válido por pouquíssimo tempo, então não sei quando é que você está assistindo. Madeira, cheguei meio tarde, estou vendo isso aqui às vezes só em 2025, não sei. Umas semanas da prova. Bom, entra ali, às vezes está funcionando ainda. Vai que. Né? O quinto, ele é um conteúdo que a Federal, ela tem por patinho feio, cara. Como assim patinho feio? Eu até coloquei por último, que tá na última das prioridades, mas é um que vai estar lá. Esse, o que eu posso falar que às vezes repete, às vezes, várias vezes repete, geometria e funções. Mas o pior é que esse já teve prova que teve duas questões também e muita gente não estuda. Então é por isso que eu falo, olha, talvez algumas pessoas falem, mas é meio difícil. Não é tanto assim, porque eu vou discriminar o que você precisa. Agora, de fato, muita gente não estuda. E isso faz com que você que vai estudar, você vai estar à frente. Eu falo por conta própria. Olha o quanto o se tornar especialista na UFPR é importante, né? A primeira vez que eu prestei o vestibular, senhoras e senhores, eu nunca tinha estudado esse conteúdo. E eu tomei, salvo engano, naquela prova teve duas questões. Na minha cara. Eu olhei, e isso para todas as matérias, tá? Em todas as matérias vai ter um conteúdo outro que ninguém estuda e a Federal vai me cobrar. Em todas. E lá no Revelando você vai ter bonitinho isso, discriminado, tá? Mas eu lembro que nessa prova, primeiro ano que eu prestei, assim, totalmente perdido, não conhecia a prova, tomei pau. Cara, eu tomei umas duas questões na minha cara que eu fiquei bobo. Eu não sabia nem o que fazer. Travei, cara. Horrível, assim. Então, eu falo, estuda exatamente o que eu vou te falar aqui, ó. Dentro desse conteúdo. Madeira, qual é o conteúdo? O conteúdo é geometria analítica. Madeira, é difícil. Não, calma. O que você vai focar dentro de geometria analítica? E isso não é lá tão difícil assim. Cara, retas, paralelas e transversais. Isso já é, meu Deus, dominou isso daqui de forma bem simples. Reta paralela tem o mesmo coeficiente, reta que está transversal é o inverso com o sinal trocado. Acabou. É só isso. Você vai encontrar várias vezes questão que ela coloca uma equação de reta e fala qual é a reta que é perpendicular a ela, qual é a reta que é paralela a ela, enfim. Então, assim, ó, ela ama cobrar. E a parte mais de equação de circunferência. Então, isso aqui também. Aí, assim, ó, equação de circunferência. Você vai ter que dominar tanto eles chamam a reduzida e a equação maior. Mas o reta paralela e transversal não dá para você ir para a prova sem dominar. Talvez equação de circunferência ache já um pouco mais pesado. Mas assim, ó, é batata, cara. Você vai abrir a prova e você vai encontrar, se deparar com isso daqui, ó. Olha essa. Esse modelinho de questão aqui, ó, quando mistura, inclusive, daí circunferência com reta, é padrão. Você vai ter uma circunferência e vai ter uma reta que passa tangente à circunferência. É questão da FPR. Se encontrar a questão dessa, eu vou falar. Bota na minha conta, eu falo que é da Federal do Paraná isso aí. Então, e aí esse outro modelo de questão, né? Considere a reta R. Tá, equação.
qual das retas abaixo é perpendicular à reta que passa. Gente, essa questão, assim, ó, não sei há quanto tempo você estuda, não sei o domínio que você tem, mas se você tem uma breve noção, sabe que uma questão dessa é ridiculamente fácil. Essa daqui, ela é muito fácil, certo? Quando eu cheguei na primeira vez que eu fui prestar essa prova, eu nunca tinha visto, estudado isso aí. Não tinha. E sei lá, talvez você olhe aí e fale, ah, Madeira, mas não é tão fácil assim. Cara, eu juro por Deus que numa primeiríssima aula de geometria analítica e pegando mais umas outras três, lá no Revelando FPR, pegando mais umas outras três questões dessa daqui, que você vai ter todos os PDFs. Gente, tem um bônus até lá, com todas as provas antigas da banca. Cara, é avassalador o negócio. Você domina isso aí. Só que eu nunca nem tinha visto. Não tinha estudado isso aqui. Eu não sabia que era uma reta perpendicular à outra. Não sabia calcular. Então, você precisa chegar na prova tendo essa noção de geometria analítica, reta paralela e transversal e equação de circunferência. Essa daqui até não puxou tanto a equação de circunferência. Então, às vezes, eles vão colocar, tem uma circunferência de equação tal e tem essa outra de equação tal. Qual é a distância entre elas? Ou, tem essa circunferência e tem essas outras. Qual é a que está do lado dela? É bem comum isso. Você precisa saber desenhar o plano cartesiano. E um macete bom para os senhores é o seguinte: você entrar num aplicativo chamado GeoGebra. De longe, é a melhor maneira de você pegar a geometria analítica. O GeoGebra, ele é um aplicativo. Você entra aqui na internet, você digita a equação, ele te mostra o gráfico, ele te mostra ali o plano. Porque qual é o maior problema de quem se perde com geometria analítica? A pessoa fica só na fórmula. E a maior parte das questões da Federal do Paraná não trazem o plano. Não vai trazer o desenho. E é por isso que muita gente tem dificuldade. Então, quando os senhores forem pegar, cara, você precisa ter a visualização. Isso é muito importante para o seu cérebro, vai fazer com que tu retenha muito mais conhecimento. Aí já é papo outra coisa. Agora, diante de tudo isso, o recado final é o seguinte: se você ainda não apertou o botão de like, aperta agora mesmo. É sério. Se eu, assim, ó, se eu vir que isso aqui estourar muito, caraca, Madeira, isso aí foi fantástico, meu Deus do céu. Dependendo, escreve aqui uma outra matéria. Vai que eu resolvo liberar, assim, de forma gratuita, uma outra matéria. Certo? Então faz o seguinte, estoura o botão de like e coloca qual outra matéria você gostaria que tivesse destrinchando, vou chamar assim, revelando para outra matéria. Segundo recado meu, depois de ter escutado que tem um presentaço para você, você precisa sair desse vídeo correndo, cara. E não perder uma chance dessa. Mais uma vez, isso vai ficar disponível por pouquíssimo tempo. E eu só decidi fazer mesmo, cara, por conta disso. Porque assim, ó, eu sei que o nível de comprometimento, e você que chegou até aqui, cara, eu sempre amo fazer isso, tá? Se você é meio de casa, já deve ter visto, tá? Final de live eu falo que vai ter uma promoção especial. Às vezes eu faço todo um evento e no final eu falo, só pra você que tá aqui ao vivo tem algo. Porque, cara, a minha paixão mesmo é que a pessoa mais dedicada, a pessoa mais agarrada, e ela passe. Também um mineirês, né? Agarrada. Você que tá agarrado, entendeu? Então você que tá nesse comprometimento. E você só chegaria até aqui se você tivesse de fato comprometido. Então, sei lá, quantas vezes você. Às vezes você já comprou um monte de cursinho, cara. De plataforma, você comprando um monte de coisa. Só que você continua perdido pra prova da Federal do Paraná. Tem um monte de conteúdo, um monte de coisa. Não tem, cara, o exato ali. Né? O direcionamento mais preciso possível. Então, e eu sempre falo, cara, isso é o que te diferencia. É isso. É se tornar especialista na prova. Tá aqui embaixo. Corre, eu te vejo lá dentro. Tamo junto. E lembrando, né? Muita gente às vezes se confunde. O Pilares, ele é para quem quer passar em medicina, que é a minha mentoria. Esse Revelando é específico para o vestibular da FPR. Então, Madeira, eu quero passar em direito. Você vai ter um guia lá para a segunda fase de direito. Madeira, eu quero passar em engenharia. Você vai ter um guia lá. Então,
Cara, se tu fizer direito, por exemplo, você vai ter lá o guia para história na segunda fase. Tudo pronto. Só seguir. Tamo junto. Não esquece de deixar o like e colocar aqui no comentário qual a próxima. Dependendo, eu faço. Não vou garantir para vocês, porque isso aqui é o ouro do ouro. Certo? Tamo junto, meu povo.